Fala galera, tudo bem? Aqui é André Macedo, estamos em mais um devocional desse grupo maravilhoso Luz Sem Fronteira, tá bom? Nosso propósito aqui é incentivar o maior número de pessoas a fazer o estudo da Bíblia, a leitura e a meditação da Bíblia. A gente não tem nenhum viés teológico, até mesmo porque eu não sou teólogo, tá bom? Esse grupo começou há um pouco mais de 2 anos, onde a gente se reunia de forma presencial e online e a gente ia fazendo o estudo do Novo Testamento. Terminamos o Novo Testamento, tá? Papai do Céu tem colocado muito forte em meu coração para que a gente fizesse também do Antigo Testamento, capítulo a capítulo. Então o propósito ficou estudar a Bíblia inteira, capítulo a capítulo, capa a capa, tá bom? Então a gente vai passar por todo o Antigo Testamento, por todo o Novo Testamento. Então todo dia a gente vai estar aqui fazendo um capítulo por dia. Assim a gente vai absorvendo, vai comendo desse maná maravilhoso que é o livro sagrado, a palavra, Deus falando com a gente, tá bom? Então eu incentivo vocês a vir com a gente também. E aí, antes da gente começar a fazer o estudo, eu vou pedir para você, segue a gente, compartilha, manda para o maior número de pessoas, tá? Vamos derramar o amor de Cristo por todo lugar que a gente for passar. Hoje a gente vai estudar o capítulo de Gênesis, número 24. E antes da gente começar aqui esse capítulo maravilhoso, eu gostaria de te convidar para fazer uma oração, para que papai pudesse participar desse momento, né, avivar nosso coração e dar o discernimento necessário para que a gente possa aqui aprender junto a palavra do Pai. Vamos lá? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, Papai do Céu, que segundo a sua vontade, Pai, nos dê discernimento necessário para entender as suas mensagens. Ó Pai, afaste toda a seta do inimigo. Papai do Céu, venha colocar em nossos corações o desejo, a chama ardente, Papai do Céu, de conhecer mais de Ti, de se aproximar mais de Ti, Papai do Céu. E cremos, Papai do Céu, que através das Escrituras, através do estudo da Bíblia, Papai do Céu, podemos sim nos aproximar de Ti, Papai do Céu. Ó Pai, te louvamos, Papai do Céu, pelo amanhecer, pelo entardecer. Te louvamos por mais esse dia de vida. É assim que eu te louvo, assim que eu te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos lá? Estamos em Gênesis capítulo 24 e vai ser maravilhoso. E inicia assim. Vamos lá? Deixa eu baixar um pouquinho o meu áudio. Aê, bacana. Gênesis capítulo 24. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha. Então tinha um servo que governava tudo o que ele tinha, né? Tudo que Abraão tinha. Aparentemente, poderia ser Eliezer, que é mencionado lá no capítulo 15, 2, tá? Era um servo de confiança aqui de Abraão. Então o que Abraão fala? Rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, ó Deus do céu e ó Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irá a minha terra e a minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E o servo lhe disse: se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste? E Abraão lhe disse: cuida para que não leves meu filho para lá novamente. Ó Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que falou comigo e jurou para mim dizendo: a tua semente eu darei esta terra. Ele enviará seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E continua: e se a mulher não quiser te seguir, então tu, olha só galera, olha que coisa maravilhosa. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estará livre deste meu juramento. Somente não leves o meu filho para lá novamente.
E o servo colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca deste assunto. Olha que coisa legal, só para a gente fazer uma reflexão aqui, até do 1 ao 9. Abraão agora tinha mais ou menos 140 anos de idade, né? Então ele não podia, ele já não conseguia mais fazer essas grandes viagens. O filho de Abraão, Isaac, tinha aproximadamente 40 anos de idade, né? E Abraão queria assegurar, né, que continuasse a linhagem ali pactual que ele tinha com Deus. Então Abraão pede para que seu servo saísse dali e fosse lá na terra, né, para encontrar sua mulher na terra ali onde tinha sua parentela. Ele coloca critério, né, para que ele achasse uma mulher e trouxesse para Isaac, mas tinha que ser uma mulher da promessa, uma mulher escolhida, né? E assim o servo vai fazer. Esse servo talvez aqui é Eliezer, né? A gente vê mencionar bastante sobre Eliezer ali, embora o nome não seja mencionado aqui, a gente vê falar sobre Eliezer lá no 15, verso 2. Então ele pede para Eliezer fazer essa tarefa, né? Encontrar uma esposa certa para Isaac, né? E requeriria, essa esposa certa, ela requeriria uma ajuda divina. Então assim Abraão pediu e fez para que o servo ali fizesse um juramento pelo Senhor, né, para que ele encontrasse essa mulher. Então esse servo ia viajar e tal, mas o servo adverte, né, perguntando, e se eu não encontrasse na terra prometida, né, o que eu faria? E aí Abraão não vai orar ali com o pai e fala que sim, vai encontrar, mas que não era para tirar Isaac da terra, porque queria que Isaac continuasse na terra de Canaã. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante, olha que coisa maravilhosa, lá do 10 ao 11 agora, né? E o servo tomou 10 camelos, anota aí, ó, 10 camelos do seu senhor, e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em suas mãos. E ele levantou e foi para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto ao poço de água, na hora tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. Olha que coisa maravilhosa. Saem para tirar água, olha que coisa maravilhosa, né? Então as mulheres saíam para tirar água nesse momento, e ele chegou lá bem no momento oportuno, né? Então olha só, o servo principal, e pegaram ali os bens, né? Colocaram nesses camelos, porque ele que guardava os bens ali de Abraão, né? E foi atrás dessa esposa para Isaac, né? E olha que coisa legal aqui, ó. Olha o que vai desenrolar na história agora. E ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito nesse dia e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Olha ele orando, né, para Deus, né? Então ele estando na aldeia dos antepassados ali de Abraão, ele ora ali, né, para que encontre uma mulher, para que Deus escute as orações de Abraão ali, né, vê todo esse clamor aqui para Deus. No 14, e seja, pois, que a donzela a quem disser, inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja a designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para o meu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Gente, olha assim, ó, uma coisa que é legal a gente anotar, eu fui colocando aqui, ó. Um camelo com sede, porque a viagem foi longa, mas um camelo com sede, sedento, pode beber 113 litros de água em 15 minutos. Então, uma vez que tem 10 camelos, daria mais ou menos ali 1.130 litros de água. Então, ou seja, essa moça precisaria alimentar, né, matar a sede ali do servo de Abraão e também estar disposta a matar a sede dos camelos.
E de fato é isso que aconteceu. Olha só, vamos continuar. E aconteceu que antes que ele terminasse de falar, porque ele estava orando em pensamento. Então olha só, Papai do Céu pede para a gente orar incessantemente todo momento. E muitas vezes a gente acha que o orar é só falar em voz alta ali. Não, 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 não. Durante o seu dia você pode orar também. Lá em Isaías, papai diz, antes que termine de falar, eu já sei o que irá pedir. Então a gente tem que orar a todo momento, em pensamento, meditando aqui a palavra do Pai, Senhor. Entra nessa causa, Pai. E também temos que orar em voz alta, no nosso quarto, no nosso íntimo com Deus. E olha o 15. E aconteceu que antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida em Betuel, filha de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. Então ela vem com o cântaro sobre o ombro, antes mesmo do servo de Abraão terminar a oração para Deus, aparece essa donzela, né? No 16, e a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nem homem algum a conhecia, e ela desceu ao poço e encheu o seu cântaro e subiu. Olha, virgem, muito formosa, então ela era bonita aqui, então ela encheu o cântaro dela lá no poço, foi lá, encheu o cântaro e subiu. E o servo correu para encontrá-la e disse, permita-me, rogo-te beber um pouco da água do teu cântaro. Então ele vai lá e pede, olha, eu quero, por favor, deixa eu beber um pouco da água do seu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e lhe deu de beber. Então ela já foi aqui, ó, prestativa, coração bom, né? 19. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, eu também tirarei água para teus camelos, até que tenham bebido. Cara, olha a bondade dessa mulher, a hospitalidade dessa mulher. Lembra que eu falei? 10 camelos, 1.130 litros. Ela estava disposta a tirar a água ali e matar a sede ali dos camelos também. E ela se apressou e esvaziou seu cântaro no coxo e correu novamente para o poço para tirar água. Tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la e ficou em paz para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu que quando os camelos haviam acabado de beber, que o homem tomou um brinco de ouro de meio ciclo de peso e depois um bracelete para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem tu és filha? Dize-me, suplico-te, há lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? Então ele está perguntando, olha, de quem você é filha? Por favor, porque né, ela era a própria resposta de Deus para a oração que ele estava fazendo, né, em busca aqui de uma esposa para Isaac. E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filha de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse, além disso, nós temos tanto palha quanto forragem suficiente e lugar para alojar. Era comum naquela época as pessoas ficarem alojadas há algum tempo ali, né? Ficando alojado ali com o pai da noiva, né? 26. E o homem curvou sua cabeça e adorou o Senhor. Então ele, tendo a resposta de Deus, ele curva-se e agradece a Deus. 27. E ele disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não deixou desamparado meu senhor sem misericórdia e verdade. Eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos do meu senhor. Então, ou seja, Abraão queria que fosse alguém da parentela, Papai do Céu conduziu para que fosse alguém da parentela, a palavra que fala. E além disso, uma mulher formosa, uma mulher ali virgem, né? Nunca tinha estado com nenhum homem, e muito, muito, muito ali humilde, né? Prestativa. E a donzela correu e contou aos da casa de sua mãe estas coisas. E a Rebeca tinha um irmão e seu nome era Labão. Labão correu até o homem junto ao poço
E aconteceu que quando ele viu o brinco e os braceletes nas mãos de sua irmã, e quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem, e eis que ele estava em pé junto aos camelos diante do poço. E ele disse: vem, bendito do Senhor, por que estás em pé aí fora? Pois eu prepararei a casa e o lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, e ele desatou seus camelos, e deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar seus pés, e os pés dos homens que estavam com ele. Então, tinha outros servos ali que andaram também com o servo aqui de Abraão. E foi posto alimento diante dele para comer, mas ele disse: não comerei, até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse: fala. E ele disse: eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou o meu senhor grandemente, e ele tornou-se grande, e ele lhe deu rebanhos, gado, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentas. E Sara, esposa do meu senhor, deu um filho, e o meu senhor, quando ele já estava velha, e a ele deu ele tudo que possui. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas tu irás à casa de meu pai e à minha parentela para tomar uma mulher para meu filho. E eu disse ao meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: o Senhor, diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, e prosperarás o teu caminho, e tu tomarás uma mulher para meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então tu estarás livre deste meu juramento quando fores a minha parentela. E se eles não te derem uma, estarás livres do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se agora tu fizeres prosperar o caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água, e acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela: dá-me, rogo-te, um pouco de água de teu cântaro para beber, e ela me disser: bebe tu, e eu tirarei também para teus camelos, seja esta mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Então aqui a gente vê o servo contando toda a história, a promessa que ele tinha feito, o que Abraão tinha pedido para ele, as riquezas que Abraão tinha, tudo que o Senhor concedeu na vida de Abraão. Ele conta tudo antes de comer. Eu preciso entregar isso, eu preciso entregar primeiro o que eu vim fazer, depois eu como. 45. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, ou seja, a oração era no seu coração, no íntimo. Isso é legal a gente ter aqui também, né? Que a gente tem que orar sem cessar. As pessoas ficam pensando que orar sem cessar é ficar lá orando, ajoelhado, falando. Não só, né? Não só isso, mas a gente tem que orar sem cessar também no nosso coração. E antes que tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com seu cântaro no seu ombro. E ela desceu ao poço e tirou a água. E eu lhe disse: permita-me que eu beba e rogo-te. E ela se apressou e baixou seu cântaro de seu ombro e disse: bebe, e eu darei de beber também a teus camelos. Assim eu bebi, e ela fez os camelos beberem também. E eu lhe perguntei e disse: de quem tu és filha? E ela disse: a filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. E eu coloquei o brinco sobre sua face, e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça e adorei o Senhor. E bendito ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo, para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. E agora que quiseste agir de forma bondosa e verdadeira com o meu senhor, dizei-mo e não dizei-mo, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: a coisa procede do Senhor, não podemos falar-te mal ou bem.
eis que Rebeca está diante de ti. Toma e vai, e deixa que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. Então, seja feita a vontade que Deus quis sobre ela, né? E aconteceu que quando o servo de Abraão ouviu essas palavras deles, adorou o Senhor, curvou-se à terra. E o servo trouxe joias de prata e joias de ouro e vestes e deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe. E eles comeram, beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram toda a noite e se levantaram de manhã. E ele disse: enviai-me ao meu senhor. E o irmão dela e sua mãe disseram: deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso ela irá. E ele disse: não me detenhas, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho. Enviarei-me para que eu possa ir ao meu senhor. Então aqui o que era comum? Era comum naquela época, né, os visitantes ficarem mais tempo conversando com a família, falando ali com a família. Quando a gente vê lá em Juízes 9, 8 ao 10, era comum a gente ver essa declaração deles ficarem mais tempo ali. Mas ele pede: olha, não me detenha, eu preciso voltar para o meu senhor, eu preciso levá-la para o meu senhor, porque Deus tem operado maravilhas aqui, eu preciso que isso eu volte para o meu senhor o quanto antes. 57, e eles disseram: chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. Não vamos perguntar para ela, né? Ela vai tomar decisão. 58, e eles chamaram Rebeca e lhe disseram: tu queres ir com este homem? E ela disse: eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: tu és nossa irmã, seja a mãe de milhares de milhões, e que tua semente possua o portão dos que te odeiam. E Rebeca se levantou e suas donzelas e montoaram em seus camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e foi pelo seu caminho. E Isaac, antes aqui, olha que legal, né? Quando a gente vê o verso 60 ao 61, eles profetizam aqui sobre a vida de Rebeca, né? E é lindo isso, porque está confirmando aquilo que Deus realmente vai fazer sobre a vida de Isaac e Rebeca, né? Vamos lá. 61. E Rebeca se levantou e suas donzelas e montoaram seus camelos e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca e foi pelo seu caminho. E Isaac veio do caminho do poço Belar-roi, pois ele habitava na terra do sul. E Isaac saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos e viu, eis que os camelos estavam vindo. Então aqui é legal a gente só prestar atenção numa coisa. Os servos estão vindo com Rebeca, demoraram algum tempo para chegar, porque era distante, né? Então provavelmente esse servo veio conversando com Rebeca, falando das maravilhas, como é que era Isaac, como é que Deus operava sobre a vida de Abraão e tal. E estão chegando. Pode que a palavra fala que Isaac estava fazendo o quê? Meditando sobre o quê? A esposa que ele haveria ali de receber. Então ele foi orar, foi meditar, né? Foi falar com o pai aqui. 64. E Rebeca levantou seus olhos e quando ela viu Isaac, desceu do camelo, pois ela havia dito ao servo: que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: é o meu senhor. Por isso ela tomou um véu e se cobriu. Então ela cobriu o rosto, era comum as noivas, né? Precisava usar o rosto ali. E o servo contou a Isaac todas as coisas que ele havia feito. E Isaac a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca. E ela se tornou sua esposa, e ele a amou. Isaac foi confortado após a morte de sua mãe. Então aqui é uma coisa maravilhosa que a gente está vendo aqui, só para fazer uma reflexão, né? Após uma viagem de centenas de quilômetros, né, no lombo ali de um camelo,
a caravana chegou até Isaac. Então, provavelmente, né, como era centenas de quilômetros, esse servo veio contando ali para Rebeca como é que era Isaac, como é que Deus operava, né? Rebeca, ela vem e se cobriu, ela cobriu com o véu antes de encontrar com seu marido, né? Antes de apresentar Rebeca a Isaac, o servo de Abraão contou a Isaac as coisas que ela havia feito, né? Que Deus havia feito ali nessa viagem em busca da esposa, né? Isaac logo, né, recebe Rebeca, e aí a palavra fala que ele a amou, né? Amou Rebeca. E algumas coisas importantes, né? Primeiro, às vezes a gente quer encontrar alguém e a gente não especifica como é essa pessoa. Eu quero namorar, quero casar. Não especifica. Deus, ele pode dar aquela pessoa que você de fato quer, né? Como é que é a pessoa que você quer? Abraão deixou claro, olha, não pode ser aqui dos cananeus, quero que seja da minha parentela, mora em tal região, precisa ser assim, precisa ser bondosa, tal. Deus honrou em cada detalhe. Cada detalhe. E outra coisa interessante, Isaac tinha mais ou menos 40 anos, né? E não tinha tido nenhuma mulher ali. E ali a palavra fala que ele a amou. Lindo, maravilhoso. É legal a gente ver. Existem algumas coisas aqui, algumas chaves que apontam Jesus Cristo, né? Então, como fosse Abraão, né? Abraão como se fosse... Óbvio, né, gente? Presta atenção que é só uma figura aqui, né? Só pra gente criar uma figura. Como se fosse Deus, né? Isaac ali, como se fosse Jesus. O servo ali que está sendo enviado, né? O Espírito Santo. Então, Jesus envia o Espírito Santo. Deus envia o Espírito Santo para buscar a noiva. E quem é a noiva? Rebeca. Mas esse símbolo todo, nessa imagem toda, a igreja, né? A igreja, né? A noiva de Jesus Cristo ali. Então é lindo quando a gente olha para isso, tudo apontando para Jesus Cristo, tudo apontando para como é o relacionamento da igreja com Jesus. Então é lindo a gente também fazer essas leituras e identificar essas imagens também. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você esse formato. Hoje o capítulo foi um pouquinho mais extenso. Tentei ser mais objetivo aqui, tá? Então, vai lá, escuta de novo, leia, medita sobre a palavra. Espero que esteja fazendo sentido para você, tá bom? Fiquem com Deus, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Papai do Céu, por mais essa oportunidade de fazer essa leitura, de meditar sobre a sua palavra, Papai do Céu. Eu não sei, Papai do Céu, como essa pessoa que está escutando esse vídeo, escutando esse áudio se encontra. Mas, Papai do Céu, venha colocar, Papai do Céu, a chama do Espírito Santo em seu coração. Papai do Céu, que essa pessoa, Papai do Céu, venha a ser tocada grandemente, Papai do Céu. E que ela venha entender, Papai do Céu, o seu propósito aqui na terra. Senhor, eu já te agradeço por tudo que tem feito e por tudo que ainda irá fazer. Papai do Céu, que tudo que venhamos fazer aqui que seja para honrar e glorificar o seu nome. Afaste toda a seta do inimigo, todo o sentido de procrastinação, preguiça e inveja. Papai do Céu, te louvamos e te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Galera, é isso. Obrigado. E já vamos pro próximo vídeo. Bora, vai!